Então, olá, eu sou a Ana Luísa E eu sou o Nicolas, e hoje a gente vai falar sobre o quê? sobre origem e evolução de artrópodes. Quem são esses caras, Nico? E os artrópodes, eles são um dos 3 filos pertencentes a um superfilo chamado Panartrópoda. Os artrópodes, especialmente, são conhecidos popularmente como as aranhas, os escorpiões, os ácaros, crustáceos e os insetos. E eles formam esse grupo Panartrópoda juntamente com os Onychophora, que são alguns vermes aveludados, uma semelhança de Annelida com artrópoda. Os tardígrados são quem? Esses tardígrados, em formato de vermezinho, assim, só que mais gordinho, com uns apêndices articulados para se locomover. Então, a principal característica desse grupo, né, do superfilo Panartrópoda, é que eles apresentam um corpo segmentado, um corpo dividido em segmentos, tendo um exoesqueleto, um esqueleto externo, e apêndices articulados, membros locomotores articulados. Esse grupo dos artrópodes ele possui uma segmentação mais evidente do que os outros, especialmente nas formas mais basais, ou seja, aqueles organismos, aquelas espécies que tiveram a origem evolutiva mais cedo, estão mais próximos ao ancestral comum. Nos grupos mais derivados, ou seja, aqueles que surgiram mais distantemente do ancestral comum, eles são mais fusionados. Por exemplo, os insetos, como um mosquito, uma mosca, por exemplo, eles têm a cabeça, o tórax e o abdômen, bem separados, enquanto as aranhas, os aracnídeos, eles apresentam um cefalotórax e o outro segmento separado, o abdômen. E a importância ecológica desses bichos, eles têm algum tipo de importância ecológica muito especial? Então, os insetos, os artrópodes, eles possuem algumas importâncias bem grandes. Insetos são importantes para o nosso alimento. Sem eles, sem as abelhas, por exemplo, a gente não vai ter uma grande quantidade de espécies de árvores que precisam da interação com os animais para se reproduzir. Então, eles vão gerar alimentos através da polinização e também serão alimentos, né? Como por exemplo, os camarões, lagostins e lagostas. Além disso, eles são muito importantes na remoção de carcaças e do lixo. Por exemplo, formiga. Qualquer coisinha que caiu no chão, daqui a pouco já tem um monte de formiga em cima e já fez a remoção desse lixo. Alguns escaravelhos, moscas, vão se alimentar de carne de outros animais que morreram, então eles vão ali e acabam limpando. São os lixeiros. Além disso, a gente tem um grupo dos EPTs, que são 3 ordens. Os efemerópteros, que são as efêmeras, os plecópteros, que parece aquele bichinho do filme MIB que toma café, e os tricópteros, que são os bichinhos que fazem suas casinhas com areia, gravetos, folhas, e eles vivem no ambiente aquático. Mas eles precisam de ambientes aquáticos muito bem oxigenados. Eles não são tolerantes com poluição. Então, se eles estão presentes no ambiente aquático, é que esse ambiente não está poluído. Já outros, como os mosquitos, eles possuem hemoglobina. Então, eles podem utilizar o ar em ambientes mais degradados. Então, se a gente tem muito quiróptero, que são as larvas dos mosquitos, que esse ambiente não está muito bom. Então a gente consegue ver por esses animais tolerantes, resistentes ou sensíveis a alterações ambientais. Bom, e quando a gente fala em inseto, né, e na evolução também, quando que eles surgiram, Nico? Esse grupo ele vai ter uma sua origem evolutiva lá atrás, através de um grupo Panartrópoda ancestral, possivelmente semelhante a uma minhoca, mas que ele talvez tivesse apêndices articuladas, bem rudimentares, um endoesqueleto e que ele foi passando por diversas especiações em um processo que a gente chama de artropodização, ou seja, se transformar em um artrópode. Esses membros rudimentares eles passaram a ser desenvolvidos e articulados, teve um desenvolvimento do exoesqueleto. O que foi isso? Eles eram recobertos por uma camada externa de cutícula, que ela foi se enrijecendo, se endurecendo, até formar o exoesqueleto, que a gente conhece em todos os insetos que temos hoje. Além disso, teve uma cefalização, que é o processo da formação do céfalo, da cabeça. Começava a ter essa segmentação aí. Mas então, se esses bichos têm um exoesqueleto, não atrapalha de alguma maneira o crescimento deles? Será que eles não tiveram que desenvolver algum tipo de estratégia para poder crescer, engordar, enfim? Se tu tem uma carapaça, algo que te prende, tu vai começar a crescer um pouco e aquele esqueleto ali ele vai te restringir. Então o que aconteceu? Passou pelo processo da muda. Ele troca
o exoesqueleto, né? Aquele exoesqueleto antigo, ele vai se rachar, ele vai conseguir sair, e depois ele vai ficar um tempinho ali, tranquilo, mais protegido, mais escondido, até que aquela camada de cutícula volte a se endurecer, formando um novo exoesqueleto. Quando ele for crescendo, vai chegar um ponto que aquele exoesqueleto vai se abrir de novo e ele vai trocar a armadura dele. Então foi um processo adaptativo que o grupo teve que passar. Além disso, né, esse grupo, ele teve os seus primeiros grupos surgindo lá no período Cambriano, entre o final do período Cambriano e o início do período Ordoviciano. Nesse período, o principal grupo artrópoda eram os trilobitas, e esse período ficou conhecido como sendo a Idade dos Invertebrados. Mas como que era esse período? Como que era caracterizado esse ambiente? Esse era um período de grande especiação de diversos grupos. Na evolução, a gente não tem algo linear. As espécies vão interagindo entre si. Então, a gente tinha artrópodes, principalmente os trilobitas, nós tínhamos equinodermes, moluscos, vermes, cordados. Tudo no ambiente aquático. Ainda tinha alguns fungos e algumas algas e plantas marinhas. E o período cambriano, ele também era dividido em 4 continentes. Nós tínhamos a Laurásia, hoje América do Norte, nós tínhamos a Báltica, que hoje corresponde ao leste europeu, a Sibéria, hoje Rússia, e o grande continente Gondwana, ao sul. Além disso, esse período tinha 18 vezes mais dióxido de carbono na atmosfera do que hoje. Ou seja, era um ambiente muito quente, sem calotas polares, com níveis elevados dos mares e oceanos, e no finalzinho desse período, uma grande extinção em massa, e possivelmente isso tenha ocorrido por queda de temperatura, que gerou a glaciação do período Ordoviciano, causando a extinção de 75% das espécies de trilobitas, 50% de outros invertebrados, totalizando uma perda de 40% da vida na Terra. Acho que vale a pena sempre a gente falar do porquê que a gente tem uma ideia dessas datas, né, Nico? E por que talvez falar sobre a evolução da artrópode seja tão importante. Sim, então a gente consegue ver como que era o período antes, como que ele está agora e como que ele pode vir a ser. Então, a gente falou aqui que teve uma perda de 40% de toda a vida na Terra. É muita coisa. Mas esse período que acabou gerando uma destruição de muita vida, permitiu que outras espécies que já ocorriam naquele ambiente pudessem se especiar. Por quê? Porque acabou liberando espaço. E esse espaço a gente chama de nichos. Deixou nichos vagos para que essas outras espécies que agora não tinham predadores, não tinham mais competidores por alimento, pudessem se reproduzir, expandir as suas populações. Então, após essa grande extinção, houve uma grande especiação de diversos grupos. Então, essa especiação, ela gerou uma grande diversidade de novos grupos, mas que vamos falar em outros episódios. E agora a gente vai focar em algo muito importante que acabou acontecendo. Estamos falando das algas verdes, que se especiaram e começaram a colonizar o ambiente de água doce. Antes somente ocorriam no ambiente de água salgada. Essas algas verdes, que começaram a colonizar o ambiente de água doce, elas foram dar origem à linhagem evolutiva que gerou as briófitas e musgos atuais, que foram os primeiros colonizadores do ambiente terrestre. Eu gosto muito que foi essas mudanças que aconteceram a nível interno nas plantas, que possibilitou que a vida existisse como a gente conhece hoje aqui fora da água, né? Então, eu sou apaixonada por esse assunto. De que período que a gente está falando? A gente está falando de 488 a 440 milhões de anos atrás, que é um outro período que também passou por um grande resfriamento da Terra, gerando uma segunda grande extinção em massa, que acabou com 60% da vida. Ou seja, ela foi mais intensa do que a extinção lá do início do Ordoviciano. Então aqui a gente está chegando no período Siluriano. Para quem gosta de peixes, é fácil lembrar com os siluriformes, que são os bagres, por exemplo. Então o nome vem desse período siluriano. A gente perde algumas formas com as extinções, ganha outras formas. Em terra, surgem as plantas vasculares. Então, elas puderam se adaptar melhor ao ambiente terrestre, além de terem desenvolvido a lignina, o que permitiu elas se sustentarem no ambiente terrestre. Acho que vale a gente falar qual é o problema da água, né? O problema da água para as plantas é transportar nutriente, água, por todo o corpo. No indivíduo pequeno como o musgo, é fácil.
Vai célula a célula, uma célula passa para outra, uma célula passa para outra e assim vai indo. Conforme novos grupos foram surgindo, a gente foi tendo indivíduos com porte bem maior, não dá mais para passar para a minha célula do lado, né? Então, é para isso, as plantas também tiveram que criar estruturas, desenvolver estruturas que favorecessem a passagem de nutrientes. Isso aí. Então, a gente está vendo uma mudança muito grande na Terra. E surgiram as plantas já vasculares. E o que isso gera? Gera novos abrigos, gera novas fontes de alimento. Então, alguns grupos, né, de insetos, eles passam a ser o primeiro grupo a conquistar o ambiente terrestre, primeiro grupo animal. Isso ocorre entre 440 e 416 milhões de anos. Então, esse período que a gente começa a ter os primeiros fósseis dos insetos. Antes a gente tinha artrópodes, mas não tinha insetos, né? E agora a gente chega, né, dando um grande salto temporal, passando do Siluriano para o próximo período de grande importância para as plantas e para os artrópodes, que é o período Carbonífero, que ele vai ser de 359 milhões de anos a 299 milhões de anos. E por que carbonífero? Vem de carbono. Então a gente já vai ver por que isso. Esse período é um período em que os níveis dos oceanos eles aumentam muito. E os níveis e o movimento dos continentes começa a formação da famosa Pangeia, aquele supercontinente. E com isso a gente tem uma diversificação de plantas vasculares, a formação das primeiras florestas e uma estabilização na vida terrestre, um aumento dos níveis de oxigênio, o que permitiu que animais e plantas pudessem ter um grande aumento corporal. A gente tinha cerca de 14% a mais de oxigênio. E é nesse período que surgem as primeiras aranhas, os miriápodes e as primeiras libélulas. Esse é um período de predomínio de pteridófitas. As pteridófitas, ou seja, samambaias, que hoje tem alguns poucos centímetros, tem algumas espécies chegando a 6 metros, nesse período elas chegavam a 40 metros. Além disso, nós temos no final do Carbonífero as primeiras plantas com sementes. Nós temos gimnospermas, as coníferas, que são os pinheiros, os ginkgos e um grupo já extinto que são as pterospermas. Quer falar um pouquinho das cicas? Bom, a cica é uma planta importante, né, e com caule em formato de chip, né, com sementes carnosinhas já, em alguns casos. São plantas que hoje a gente vai ter elas com porte menorzinho do que se encontrava na época. Então, aqui a gente, no final já desse período, né, a gente passa por outro resfriamento da Terra, o que gera uma nova extinção, só que agora de muitas espécies de plantas. Então a gente acaba perdendo muitas dessas plantas, os ginkgos, as pterospermas, pelo menos aqui na nossa região, né? Aqui a gente tem apenas o pinheiro bravo e a araucária, de espécies nativas, e com essa grande perda de espécies de árvores, aconteceu a formação dos primeiros reservatórios de carvão mineral. Então, por isso que esse período é conhecido como Carbonífero, o período dos carbonos, né, do carvão mineral. E aí sempre é importante a gente falar em pesquisa e em matriz energética, né, que esses recursos são limitados. Esse carvão se formou nessa época específica com condições biológicas específicas. Dificilmente a gente vai conseguir reproduzir elas. Foi muito tempo para formar recursos e que eles são finitos, né? Além de causar uma grande poluição, né? Então, a gente aqui vai dar outro salto temporal. Vamos pular até o período Jurássico. Então, a gente vai chegar aqui a 200 milhões de anos a 145 milhões de anos. Porque aqui não tem uma grande importância assim para insetos, para os artrópodes. Vão ter para outros grupos que a gente vai falar nos próximos episódios. Então, mas já que a gente pulou para o Jurássico e a gente está falando de inseto, vamos falar do filme? Seria possível recriar dinossauro? Gostaria que sim, mas não, né? Até porque ali no filme a gente não tem um dinossauro. É uma mistura, né? Pega o DNA, parte do DNA do dinossauro, pega parte do DNA de anfíbio, pega parte de DNA de lagarto, então acaba não tendo um dinossauro, né? Mas seria legal poder montar num triceratops, viajar com um pterossauro, né? Então aqui a gente está falando do período Jurássico. E por que tem esse nome? Porque vem da Cordilheira de Jura, na França, que foi o local onde se encontraram os primeiros fósseis desse período.
né? Geralmente os fósseis a gente acaba encontrando em rochas sedimentares. E o que é isso? São rochas que vão se sedimentando uma em cima da outra. Então tu consegue ver a diferença de um grupo de fauna numa camada, num segmento dessa rocha. Acima tu acaba tendo um período de extinção, por exemplo, pode acontecer, e na outra camada nós temos uma outra faixa de espécies. Então, nesse período, aqui começa a fragmentar a Pangeia. A gente tem um supercontinente, que é a Pangeia, e aqui ela começa a se fragmentar. E aqui a gente tem mais um período de grande diversidade de fauna, tendo uma grande diversidade de libélulas, besouros, moscas, formigas e vespas. Nos mares, a gente tem os primeiros crustáceos. Até o final da Era Paleozoica, os principais artrópodes marinhos eram basicamente os trilobitas, que hoje a gente não tem mais. Eles foram extintos nessa transição em período. E nós chegamos aqui ao último período de hoje, que é o período do Cretáceo, que vai de 145 milhões de anos a 65 milhões de anos. E o seu nome vem de Creta. E é um período de grandes oscilações de temperatura, o início da formação dos continentes atuais. Nesse período, a gente tem uma diversidade muito grande de insetos, como cupins, borboletas e mariposas. Foi nessa transição entre Jurássico e Cretáceo que as plantas passam por uma nova grande transformação. Nós temos o surgimento das flores, com elas as angiospermas e os seus frutos. E o que isso acaba gerando? Um novo nicho, né? Agora a gente tem sementes, nós temos frutos, nós temos flores, nós temos pólen, insetos polinizadores, como as borboletas, como as abelhas. Né? Então, com isso, a gente tem uma diversificação muito grande de novos insetos, novos nichos alimentares, néctar, frutos, sementes, flores. E com isso, o que acontece? Acontece o que precisava para um grupo de dinossauros totalmente emplumados, com capacidade de voo, começar o seu processo de diversificação para o grupo mais fantástico que nós temos, que são as aves. Muito suspeita a tua afirmação. Mas são incríveis mesmo, né? As São. cores, formatos, capacidade de voo. Então, olha como que tudo isso está ligado, né? Não é uma coisinha escalonada. Uma coisa vai estar ligada à outra, um grupo vai interferir no outro. A gente não vai ter aquela linearidade que a gente consegue perceber quando aprende na escola. Sim. Todo mundo divide o mesmo espaço, todo mundo está junto. Todo mundo se alimenta do vizinho. Sim, surgiu um grupo aqui, esse grupo vai fornecer um recurso para outro grupo que não tinha tanto recurso, e assim vai indo, né? Cada um vai se ocupando no seu espaço, no seu próprio nicho. Então, pessoal, por hoje era isso. Segue o canal, compartilha, curte aí, deixa um comentário pra gente. Obrigada, Nicolas. Obrigado. Até a próxima.